Carnaval, para muita gente, é a maior festa popular do planeta. Mas para muitos cristãos, é também uma época cheia de dúvidas, de conflitos internos. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar a fundo nessa relação que é, vamos combinar, bem complexa. Será que fé e folia podem andar juntas? E aí, a gente chega na pergunta de R$ 1 milhão, né? Um cristão pode ou não pode pular carnaval? Bom, a pergunta parece simples, mas a resposta, essa é bem mais complicada. Para a gente conseguir chegar a alguma conclusão, não vamos nos basear em opinião, em achismo. A ideia aqui é mergulhar nos princípios da Bíblia e entender as diferentes visões que existem dentro da própria fé cristã. Pensa só, música alta, multidões, aquela alegria que parece que contagia todo mundo. O carnaval é, sem dúvida, uma explosão de cultura. E é justamente essa intensidade toda que acaba gerando uma espécie de curto-circuito para muitos cristãos. Como é que se equilibra essa celebração com os valores da fé? Ok, vamos deixar uma coisa bem clara desde o início. A palavra carnaval não aparece em lugar nenhum da Bíblia. Mas isso não quer dizer que a Bíblia fique em silêncio sobre o assunto. Muito pelo contrário. Ela oferece princípios, sabe? Princípios superpoderosos que funcionam como uma bússola, ajudando a gente a navegar por qualquer situação da vida. E inclusive essa. Então, para a gente entender essa questão a fundo mesmo, vamos analisar 3 pilares, 3 ideias centrais do pensamento cristão. Eles são a chave para destravar essa discussão toda. Vamos começar com o primeiro. O primeiro grande princípio é essa ideia de santidade. E o que isso quer dizer na prática? Bom, basicamente significa viver de um jeito diferente, um jeito que se destaque dos padrões do mundo, que batem de frente com os ensinamentos da fé. É sobre ser separado. Essa passagem de Romanos é um verdadeiro divisor de águas. A mensagem é muito direta. Não se encaixe no molde que o mundo te oferece. A ideia é o contrário, é transformar a mente, renovar o jeito de pensar para poder entender o que de fato agrada a Deus. Não é sobre imitar a cultura, é sobre ser transformado por dentro. E na prática, o que isso significa? Significa olhar para o ambiente ao redor e se perguntar: esse lugar aqui, com essa energia, com essa música, com esses costumes, isso me aproxima ou me afasta dos padrões de Deus? A questão é se o carnaval, que muitas vezes está ligado a uma sensualidade excessiva e a outros excessos, passa nesse teste. E por falar em excessos, a gente chega no nosso segundo princípio, que é um baita sinal de alerta na Bíblia: o perigo do comportamento sem freio, sem limites. E aqui, gente, o negócio fica sério. Essa passagem de Gálatas não mede palavras, ela vai direto ao ponto. Ela lista bebedeiras e orgias que, vamos ser sinceros, são basicamente festas que saíram totalmente do controle. E o aviso é bem pesado. Quem vive nesse tipo de prática está num caminho espiritualmente muito perigoso. As consequências são reais. O grande problema é que o carnaval, para muita gente, é exatamente isso: um ambiente de excessos. Aquela sensação de que vale tudo pode se tornar uma armadilha, um convite aberto para a tentação. E a Bíblia é muito prática nisso. Ela avisa que as más companhias podem, sim, corromper os bons hábitos. O risco existe e é real. O nosso terceiro pilar é o que a gente chama de testemunho. Em outras palavras, o que as nossas ações dizem sobre a nossa fé para as pessoas que estão ao nosso redor. A forma como se vive acaba sendo a maior propaganda da própria crença. A metáfora que Jesus usa aqui é incrível. As pessoas de fé são como a luz do mundo. E uma luz não foi feita para ficar escondida, certo? Ela brilha. A ideia é que a vida, as atitudes devem ser tão positivas que as outras pessoas olhem e consigam ver algo de Deus ali. Então, a pergunta que fica é: estar no meio do carnaval glorifica a Deus? Participar de uma festa que é conhecida pelos excessos pode acabar confundindo as pessoas sobre o que alguém realmente acredita? A recomendação bíblica é até radical: evite até aquilo que parece errado, para que o testemunho seja sempre claro como a luz do dia. Mas aí vem o argumento da liberdade cristã, né? Muita gente diz: olha, eu sou livre para ir contanto que eu não peque. É um ponto válido, sem dúvida. Mas será que essa liberdade é um cheque em branco? Vamos dar uma olhada nisso? Esse slide aqui mostra perfeitamente a grande tensão que existe na liberdade cristã. De um lado, o apóstolo Paulo diz: tudo me é permitido, liberdade total. Mas, logo em seguida, ele mesmo puxa o freio de mão: mas nem tudo me convém. Ou seja, liberdade, sim, mas com uma dose gigante de responsabilidade. Resumindo a ópera, a liberdade cristã não é um passe livre para fazer o que der na telha. A pergunta que a gente tem que se fazer
Isso que eu estou fazendo vai construir ou vai destruir a minha fé e a fé dos outros? A liberdade acaba exatamente onde começa o risco de enfraquecer o compromisso com Deus ou de fazer outra pessoa tropeçar por nossa causa. Com esses 3 pilares bem firmes na nossa mente, vamos ver como essa teoria toda se aplica na vida real. A gente vai ver que não existe uma única resposta, um carimbo de pode ou não pode. Dentro do cristianismo, a gente encontra pelo menos 4 jeitos diferentes de encarar o carnaval. E aqui a gente vê como as opiniões são diversas. A visão católica tende a dizer, olha, participar não é proibido, mas muito cuidado com os excessos. Já a visão evangélica, no geral, é mais cautelosa. É mais seguro evitar, porque o ambiente estimula a carne, ou seja, os nossos impulsos mais pecaminosos. Aí tem a visão missionária, que vê o carnaval como uma chance de evangelizar, mas com detalhe, ir para falar de Deus, não para participar da festa. E por fim, a visão cultural que diz, é possível apreciar a arte e a cultura, mas sempre seguindo a consciência e fugindo do pecado. Certo, com tantas visões diferentes na mesa, como é que se toma uma decisão? No fim das contas, depois de analisar todos esses princípios, a resposta se torna uma questão de consciência pessoal. É uma decisão que precisa ser tomada com muita sabedoria e oração. Para ajudar nesse processo, aqui vai um guia rápido com 4 perguntas que são, olha, essenciais. Primeira, por que eu quero ir? Qual é minha real motivação? Segunda, o ambiente lá vai me ajudar a ser melhor ou vai me puxar para baixo? Terceira, o que a minha presença lá vai comunicar sobre a minha fé? E por último, talvez a mais importante de todas, essa escolha vai fortalecer a minha caminhada com Deus e a de quem está ao meu redor? E se mesmo depois de todas essas perguntas a dúvida continuar, a Bíblia nos dá o teste final, o princípio que amarra tudo. Não importa o que a gente faça, seja comer, beber, ir a uma festa, o que for, a pergunta de ouro é sempre a mesma. Isso que eu estou fazendo, no final das contas, vai trazer glória para Deus? E é com essa pergunta que é super poderosa que a gente encerra. A decisão sobre pular ou não o carnaval não é sobre seguir uma listinha de regras de pode e não pode. É uma questão de coração. Depois de pesar a santidade, os excessos, o testemunho, tudo se resume a isso. A escolha final vai honrar a Deus? A resposta sincera a essa pergunta é o verdadeiro guia.